Bom, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth 1 a 5. Obrigado, quem está no som, obrigado. O pessoal que está no fundo aí, na última fileira, está me ouvindo bem? Então tá bom. Diz assim a palavra do Pai. No tempo em que Israel era governado por juízes, está tendo um não está, João? Resolve esse negócio aí. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, fala, um homem de Belém. Não, com a boca, vai, um homem de Belém. Cidade na região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Diga, Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efratá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Fala, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Que Deus nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Tema dessa ministração, dessa conferência multiplicadoras, e se eu fosse você, eu acreditaria em tudo que essa bispa fala. Porque ano passado ela falou que elas seriam geradoras. 40 mulheres grávidas e dando luz na Power. Se você não é da Power, entra na atmosfera da Power. Não fica assistindo, não. Vai dar ruim para você. Fala para o seu irmão, viu? Balança aí. Ele está vendo você parado igual uma estátua. Tema da ministração é decisões que afetam o meu futuro. Quando o Dani me pediu para ministrar, primeiro que eu fiquei todo, porque eu nunca preguei numa conferência de mulheres, ela nunca me chamou, mas eu acho que dessa vez, acho que ela queria me honrar para eu pregar depois de uma mulher maravilhosa dessa, que abriu o céu para mim e está fácil ministrar. Está fácil pregar aqui. Porque tem gente, me diga, que sabe o caminho, né? Tem gente que força, fabrica nuvem, fabrica seguidor, mas não sabe o caminho. Você sabe o caminho, né? O caminho começou lá em São João, naquelas vigílias. Ali Deus mostra o caminho. Tem gente que sabe o caminho, tem gente que força a porta. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Então, está muito fácil pregar aqui hoje, eu quero ser bem rápido. Quando o Dani me chamou e eu pensei em multiplicadores, eu falei, cara, o que eu vou ministrar sobre multiplicação? E o Espírito Santo falou comigo, qual o texto feminino que mais te impacta? Eu falei, Ruth, Noemi e Orfa. Então, dentro desse texto, tem algumas decisões que mulheres vão tomar e que vão impactar até a sua 3ª, 4ª, 5ª, 10ª geração. Quando eu leio essa história, eu percebo que há uma decisão errada de um homem que gerou algumas decisões de mulheres. Elimeleque estava na casa de pão. Belém, casa de pão. Mas ele diz, a gente leu no texto que faltou pão em Belém. Calma aí, gente. Como falta pão na casa de pão? Já viu padaria? Já foi em padaria? Padaria antiga. Tem essas padarias gourmet aí. Padaria Nutella não. Padaria antiga. Você chega lá de manhã tem pão. Meio-dia não tem pão. 4 da tarde tem pão. 7 da noite não tem pão. Mas é porque não tem pão que não haverá pão de novo? Então um homem, muito do tolo, percebeu que estava faltando pão em Belém, na casa de pão, e leva a sua família para morar em Moabe. Sabe quem é Moabe? Moabe é o filho do incesto da filha de Ló com seu pai. Então você sai da casa de pão, Belém, e leva a tua família para o local dos inimigos de Deus, o local onde a maldição mora. Tem lugar que a maldição passa, tem lugar que a maldição mora, se instala. Esse é o enredo desse texto. Uma decisão de um homem tolo
que levou a sua família a praticar uma tolice. Saiu da casa de pão e foi para a terra de Moabe. Vocês já ouviram falar de Davi e Golias? Quem já ouviu falar aqui de Davi e Golias? Num tempo onde as coisas são mais valorizadas do que pessoas, onde o mundo é líquido, onde as coisas são fluidas, onde nada tem mais consistência, não é tão difícil ver pessoas, homens, líderes, tomando decisões erradas. É muito simples, a gente vê toda hora. Incompatibilidade de gêneros, vou lá e separo. Se não estiver bem, vou no cartório e separo. Aquilo que eu falei no altar, eu desfalo e está tudo certo. Homens como Elimeleque, que por alguns momentos perceberam que havia uma falta, mas não confiaram no Deus que faz o pão da casa de pão. Você já viu que tem pessoas que elas não deixam de trabalhar não, mas acontece um negócio, não vou mais na igreja. Tá faltando pão, aí sai logo da casa de pão. O teu próximo destino é Moabe. Se você está do lado de algum homem, fala, irmão, não vire um Elimeleque. Toda decisão gera consequências. Toda. A decisão de abandonar um filho. Um órfão nasce, um tirano em breve vai aparecer. Se você cavar as histórias dos ditadores, a maioria são órfãos. Um órfão é um potencial traidor, usurpador e tirano. Geralmente quem tem pai e mãe cresce com o coração mais preenchido. Abandonar um sonho pode gerar a consequência de alguém realizar e você em breve se tornar empregado daquele que realizou o que era para você fazer. Abandonar um chamado. Um mundo novo pode não nascer. Não acreditar em alguém que carrega algo grande, mas está ferido. Eu era um desviado do Rio de Janeiro, mas dentro de mim tinha uma igreja. Talvez você está aqui hoje e você é o chamado desviado. Eu acredito no que está dentro de você. Eu acredito no que está dentro de você. Fala comigo assim, decisões que afetam o meu futuro. Fala para seu irmão aí, vai, decisões que afetam o seu futuro. Quem lembra da história de Davi e Golias? Ficou com preguiça? Quem lembra da história de Davi e Golias aqui? Ruth, que foi a moabita, que casou com um dos filhos do Elimeleque, com a Noemi, se tornou lá na frente a bisavó de Davi. Decisões que afetam. Você gostaria de ser bisavó de um rei poderoso? A decisão é hoje. As vitórias que Davi teve foram porque a sua bisavó tomou decisões certas. Está entendendo que um homem faz burrada e a mulher vai lá e conserta? Ô, glória! Eu estou ganhando meu público. Vocês são maravilhosos. Para toda conquista grande, sempre haverá um caminho a percorrer, um caminho certo a percorrer. Se você está fazendo algo errado e está dando certo, pare agora. Se você está fazendo algo errado, algo certo está dando errado, continue. Você está no caminho certo. Mas para eu chegar a ser bisavô de um rei, hoje eu tenho que tomar uma decisão real. Uma decisão que vai impactar a minha história. Cadê as multiplicadoras aqui? Ruth era uma multiplicadora. O bisneto dela, o maior rei da história. Então, em 20 minutinhos, quais são as decisões que você, como mulher, precisa tomar hoje? Quais são as decisões que nós, em cima desse texto, temos que tomar hoje? Primeira decisão, anota isso aí. Olha que texto bacana. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, da cidade de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Primeira decisão que vai impactar o seu futuro.
mantenha-se na casa de pão. Fala comigo, me manterei na casa de pão. Belém significa casa de pão, Judá significa exaltação, louvor, glorificação, Moabe, o filho do incesto, da filha mais velha de Ló com seu pai. Tu sabe, Midian, que aqueles que foram lá depois de anos perturbar Neemias, eram os descendentes de Moabe? Sambalate, Tobias e Gesem, um árabe, um moabita e um amonita. Olha que burrada Elimeleque fez. Olha que burrada Ló com suas filhas geraram. Então, toda a falta de pão na casa de pão é momentânea. Eu tenho uma palavra para você que não é dessa casa. Volte para a tua igreja. Não saia da casa de pão só porque o pão está escasso lá. Na padaria vai ter pão de novo. Quem sabe Deus não está fazendo você sentir essa dor para você virar o padeiro. Porque doeu, é teu. Doeu, é teu. Deus deixou você ver, é para você resolver. Fala comigo, me manterei na casa de pão. Ah, mas Deus, sabe, está muito ruim lá, não tem pão, eu chego lá no domingo, a pregação é chata, o meu pastor não vale nada, minha casa também está com problema, Deus, eu preciso largar tudo. A sua insatisfação não pode te levar para perto da terra que Deus odeia. É melhor ficar insatisfeito nas mãos de Deus, é melhor ficar insatisfeito na padaria certa. Eu já subi para pregar nesse palco inúmeras vezes sem vontade alguma, com meu coração estraçalhado, com minha mulher com síndrome do pânico, pesando 50 quilos a mais, com a minha sogra destruída, com o meu cunhado, e eu subia para falar, porque eu preferia subir aqui destruído, mas na casa de pão, do que ser um insatisfeito que correu para casa, para a terra onde Deus odeia. Todas as vezes que você sair da casa de pão, você só tem uma rota: Moabe, imoralidade. Moabe, imoralidade. É isso que significa Moabe, imoralidade. Nunca abandone a igreja, nunca abandone a sua casa em tempo de escassez. Vai voltar a ter pão na tua casa. Eu queria cantar para Midian perceber que eu sei cantar também, mas eu não consigo. Mas quem mandou você largar essa rede? Eu tinha uma crise com essa música, eu falava, gente, mas é lavar a rede, não é largar. Mas depois eu entendi que eu tenho que ficar quieto e pronto. Agora, bispo, a Bíblia fala que tem uma paz que excede todo entendimento, mas eu nunca vivo essa paz. Claro, tu quer entender tudo. Só vai viver a paz que excede todo entendimento quem parou de entender tudo, quem parou de querer controlar tudo, quem parou de, não tem pão agora, vou ali para Moabe, que ele tem pão. Você está resolvendo tua vida da forma mais tola possível. E daqui a pouco, não é só você que vai morrer não, vai morrer Malon e Quilion. Sabe o que significa Malon e Quilion? Alegria e festa. Gente, esse texto é profundo demais. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Morreu todo mundo, porque ele ficou chateado, porque faltou pão na casa de pão, Midian. Pastor Malvina foi pastor há 40 anos, é crente há, sei lá quantos. Não vou te entregar não. Há 42 anos, minha sogra. A propósito, no outro dia eu estava vendo, diz que no Egito um homem pode ter 4 mulheres. Olha, pode falar uma coisa? Eu fiquei pensando, como deve ser ter 4 sogras? 4 mulheres deve ser tranquilo, mas 4 sogras é o diabo e os 4 mosqueteiros de Satanás lá. Mas vou voltar aqui para coisa boa. Então, quantas vezes a senhora foi ajoelhar e orar sem vontade? Sem ter uma palavra para falar
E aí você entende o que é gemidos inexprimíveis. Mas nunca saiu da casa de pão. Fala para o teu irmão, não sai da casa de pão não. Fala assim, ó, a voz dele está ruim, está rouco, está chato, mas não sai da casa de pão não. Não sai da casa de pão. Levanta tuas mãos ao céu e diga, eu não vou sair da casa de pão. Se você toma uma decisão tola, em breve, a sua mulher fica viúva e os seus filhos vão morrer. E as mulheres dos seus filhos ficarão viúvas. Sabe o que significa uma mulher viúva naquela época? Significava, acabou. Se não encontrar alguém que vai te redimir, acabou. Fala comigo, eu ficarei na casa de pão. Não, com a boquinha vai, ficarei na casa de pão, porque daqui a pouco tem pão novamente. Aleluia, aleluia. Segunda decisão. A primeira é o quê? Mantenha-se na casa de pão. Estou gostando, fica. Não estou gostando, fica. Estou triste, fica. Midian veio, fica. Sou eu falando, fica. Fica. Segunda decisão. Ruth 1, 14 a 17. E ali elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa, fala assim, Orfa. Ela fala, Orfa. Se despediu da sua sogra com um beijo. E voltou para o seu povo. Fala assim, voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora. Não me peça para abandoná-la. Onde a senhora foi, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Um homem, chefe de família, tomou uma decisão tola. Mas uma mulher está redimindo a história dessa casa. Tem mulher aqui, meu Deus? Não me faz gritar, não. Deixa só para Mid gritar. Segunda decisão. Seja leal à pessoa que carrega a sua bênção. Ô Mid, a gente que é crente carioca, a gente tem que ser crente de verdade, né? Porque lá não tem caô. Se a gente subir muito playboy no morro, o traficante fala assim, tu não é crente não, vou te matar. Aí tu sobe todo no Labachou, o cara não é crente, glória. Então você tem que ser crente mesmo. Você tem noção do que é você ter um mega talento e começar a se rebelar e sair debaixo da mão do seu pastor? É abandonar a pessoa que carrega a tua bênção. O que Ruth percebeu, Ruth era moabita, ela era da linha do mal, ela era da família de que Deus odiava, ela era fruto da imoralidade, ela era fruto da bandidagem de uma filha picareta, que não acreditava em Deus, que bebedou seu pai e transou com ele. Mas um dia ela percebeu, que? Malom morreu? Valeu, ema, cada um com seus problemas. Eu não largo Noemi, porque ela tem uma bênção do povo de Deus. Eu não volto para minha terra, nem para o meu Deus, eu vou ficar com você. Então, segunda palavrinha para você nessa noite, não abandone a pessoa que carrega a tua bênção. Quantos profetinhas, quantos homens de Deus perderam a mão, saíram debaixo do guarda-chuva da proteção, porque abandonaram a pessoa que carregava a bênção dele. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Preste atenção aqui. O que está acontecendo conosco hoje é, chegamos num ponto onde não temos mais combustível para voltar. A partir de agora é ir para o destino. Vou traduzir para você. Quando você está num voo, existe um ponto no voo que chama ponto de inflexão, ponto do sem retorno. Sabe o que é isso? É quando o piloto fala, não tem mais como voltar, a gente vai ter que ir com tudo para o destino, seja com chuva, seja com trovoada, seja com nimbus, climbus, nikes, tunives, das nuvens mais poderosas e carregadas, a gente tem que chegar no destino. Não tem mais como você voltar.
A nossa decisão hoje, como multiplicadores, é: não tem mais como voltar. Eu já passei do ponto onde dava para voltar. Eu já estou no ponto de inflexão, eu já quebrei, eu já passei. Eu só tenho um destino. Então, não tem como chegar mais em casa hoje e terminar o seu casamento. Não tem mais como, não tem mais como voltar. É ir para frente. Não tem mais como você chegar agora e falar assim: ó, eu ia embora amanhã da minha igreja. Não tem. Você já foi com eles até um lugar longe demais. Agora você tem que ir até o final com eles. Não abandone a pessoa da sua bênção. Não abandone. E ela fala: onde você morrer, eu vou morrer. Agora, esse é o local terrível. Qual é o teu nome, brother? Gui. É um ponto horrível, porque é igual meia-noite 2. Não, vou melhorar. É igual meia-noite 1. Já é outro dia, mas continua escuro como 11h59. Deus falou que amanhã vai fazer maravilhas, mas é meia-noite 1, está tudo escuro. Eu olho e falo: passei do ponto, não posso voltar e não estou vendo o fim do túnel. É isso mesmo. Continue. Por quê? Porque já virou o dia. Você já está na outra estação. Você só não está vendo. Mas de manhã a luz da aurora vai começar a brilhar. Não largue a pessoa da tua bênção. Me perguntaram como eu consegui ficar com a Dani, ela com 50 quilos a mais do que quando eu conheci. Eu falei: eu não casei com o corpo dela. Eu pedi ela em casamento com 15 dias. Então eu não casei com o corpo dela. Eu casei com o que ela carregava. Eu não sou fiel ao corpinho dela, violão. Eu sou fiel ao que a gente tratou. Vamos juntos até o fim. De Nazaré. Não quebre seus votos. Não quebre seus votos. Eu estou sendo voz de Deus para pessoas aqui. Não quebre seus votos. Ei, mulher, você que estava pronta para dar o troco no teu marido, não dá troco nenhum. Joga essa carta na manga fora. Não tem troco. Vai ter restauração. Vai ter restauração e vai ter multiplicação. Qual é a pessoa que carrega a tua bênção? Já identificou? Não solta por nada. Vixe, mas por que essa mulher carregava a bênção de Ruth? Por que Noemi carregava a bênção de Ruth? Você vai saber. Você já ouviu falar em Davi e Golias? Não? Está com preguicinha de falar? Já ouviu falar de Davi e Golias? Já ouviu falar em Davi e Golias? Tudo que você precisa está dentro de alguém. Tudo que você precisa está escondido dentro de alguém. Há uma bênção tua dentro de outra pessoa. Por que Deus faz isso? Porque Deus é sempre do nosso, Pai nosso, pão nosso. É tudo do plural, é tudo do coletivo. Para você parar de ser arrogante e achar que a bênção é tua. Órfã volta para sua terra, se torna prostituta. Vamos voltar no texto? Órfã deu um beijo em Noemi, falou: beijo, teu filho já morreu, não tem compromisso contigo, tu não tem nenhum homem para me dar, vou embora. Voltou para onde? Para sua terra, para os seus deuses. O que diz a história? Se tornou prostituta. E a sua descendência foi terrível. Já ouviu falar em Davi e Golias? Está com raiva? Está achando chato? No final você vai entender. Terceira decisão. Um dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, precisa arrumar um marido para você. Dá um glória aí, você está solteira. Você tem que encontrar uma Noemi. Um dia, Noemi disse para você: filha, vou arrumar um marido para você só, a fim de que você tenha um lar. Você lembra de Boaz, um homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas? Ele é um dos nossos parentes. Pois bem, essa noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: olha como Noemi era sábia, estratégica. Lave-se. Estratégia para você hoje à noite. Lave-se. Não é bancheco não. Lave-se. Ponha perfume. Não ponha a camisa do deputado. Não, isso aqui não está aqui não. Porque essa noite ele vai debulhar a cevada.
põe teu melhor vestido, depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali. Quando ele acabar de comer e beber, como ele sempre faz, ele vai dormir. Olhe bem onde ele vai deitar. Então levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você deve fazer. Ai, gente, eu leio a Bíblia, eu imagino cada coisa. Então Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Terceira decisão. Qual que é a primeira decisão? Quem está na mesa? Vini, primeira decisão, como que é? Não, voz de homem, vai. Não, voz de mulher, 1, 2, 3. Mantenha-se na casa de pau. É bonito, né? Segunda decisão. Seja leal à pessoa que carrega a sua bênção. Terceira decisão que vai impactar o seu futuro. Terceira decisão que vai mexer no teu futuro. Ouça e obedeça a toda instrução. Fala assim, toda instrução. Um homem cometeu uma tolice. Morreram seus filhos. Deixou 3 mulheres viúvas, 2 noras, uma mulher, na terra de Moabe, porque não acreditou que o pão ia voltar. Mas uma das noras olhou para Noemi e falou: tem uma bênção nessa mulher, eu não vou largar essa mulher. E a outra beijou-a e voltou para casa. Uma ficou solteira, ficou ali amiga da sogra, que já era chamada de Mara. Não é maravilha não, hein? Mara de amarga. Então ela devia ser uma sogra pior que a minha. Horrorosa. Amarga. Por isso que eu penso lá no egípcio, que pode ter 4 sogras. Imagina 4 Maras. Que desgraça. E aí, uma volta, se torna prostituta, e a outra continua solteira, mas agarrada na pessoa que carrega a benção dela. E aí um dia ela fala assim: vou arrumar um marido para você. Agora você vai fazer o seguinte: vai lá, dá uma cubada lá no caboclo, toma banho, passa perfume, vê onde ele vai deitar, levanta o lençol e deita no pé dele, e não pega em mais nada além do pé. Eu sei porque você riu. Não, sabe uma coisa? Ele já está ali mesmo. Eu vou dar uma entrada nesse negócio aqui. Não. Fica no pé. E ele vai dizer o que você tem que fazer. A história diz que ele fez o quê? Não, fica aí. Ele era um homem sério. E ela obedeceu a instrução toda. Toda. Sabe por que você não rompe? Porque você obedece pela metade. Obedecer pela metade é desobedecer, meu filho. Mentira de 1% em cima de 99% de verdade é totalmente uma mentira. 1% de esgoto numa água você não compra essa água. Por que você aceita na tua vida desobediências pequenas? Ruth fez tudo que Noemi orientou. E pouco tempo depois, aquela viúva moabita se torna a mulher de Boaz. Aquela que tinha um futuro perdido, desgraçado pela história e pela tolice de Elimeleque, é redimida por alguém parente de Noemi, que tinha a linhagem do céu. E ali a linhagem moabita dela morre e ela se torna agora uma mulher que vai ser a bisavó de Davi. Já ouviu a história de Davi e Golias? Ruth foi bisavó de? Não, é isso aí mesmo, fala com fé. Ruth, bisavó de? Davi. Orfa, bisavó de Golias. Essa você não sabia, né? Gui, a tua decisão hoje vai dizer se você vai ser tataravô de um rei. Olha, mulher, a tua decisão hoje vai dizer se você vai ser a viúva
que foi encontrada e redimida e virou vó do maior rei da história, ou se você vai ser aquela que quer resolver as coisas no teu braço e vai voltar a ser prostituta e vai ser bisavó do Golias. A minha decisão hoje impacta o meu futuro para gerações e gerações e gerações e gerações. Eu optei em ficar com a minha sogra. Agora, sem zoeira. Eu optei em apoiar a minha sogra, porque ela carregava a bênção que me faria chegar aqui. A minha mãe sempre falou: Eliel, pode pegar todo mundo, mas vai casar com filha de pastor, porque você tem chamado, e só vai entender teu chamado quem já viver e ver um chamado dentro de casa. Então eu namorava todas, lá no projeto era uma maravilha, era Irajá, cheio de tchutchuca. Não é, Eliel? Não, Eliel não sabe disso não. Eliel nem conhece Irajá, nunca andou por lá. Nunca andou por lá. Negócio de insinuante, deixa quieto, hein? Olha, eu não sou baú, Deus vai falar aqui. E eu quero terminar essa mensagem. Foi legal, não foi? Uma pena a voz. A minha decisão pode consertar uma tolice do meu pai e pode me fazer ser bisavô do maior rei da história. E agora eu quero te dar a maior sacada de todas dessa mensagem. Ela não foi só bisavó de Davi, não. A Moabita, a que nasceu da imoralidade, Jesus veio dela também. Jesus quer redimir mulheres nessa noite aqui. Quem mandou você largar tudo? Aí eu já dando gancho. Tô dando indireta, hein? Quem mandou você largar tudo? Jesus está falando contigo hoje. Joga de novo desse lado. Eu já pesquei, não dá nada. Joga de novo. Não, mas agora eu vou tomar a minha atitude. Vai voltar a ser prostituta? Vai gerar Golias? Ou vai obedecer, ser fiel, carregar com fidelidade a bênção que está em alguém, se submeter e no futuro virar a bisavó de Davi e uma das mães de Jesus? Deus tem mania de pegar gente esquisita e botar na linhagem de Jesus. Adorei essa. Quase que eu fiz. Eu lembro lá da vigília do irmão Francisco. Era do lado da minha casa, perto da Fórmula Sport Beer. Lembra? Tu lembra? Do culto, desculpa. Eu achei que era do Fórmula Sport Beer, que você lembra? Eu ia no Fórmula. Eu era desviado, né? Minha mãe falava que não é desviado, no presbiteriano não desvia. Ela falou: não, você não está desviado não, um dia a graça irresistível te pega. Eu não sei se é verdade, mas me pegou. Lá que eu achei que era com 50 anos, me pegou com 18. Na esquina ali, no Largo do Bicão. Então é o seguinte, tem mulher aqui? Estão animadinhas, né? Tem mulheres power aqui? Tem multiplicadoras aqui? Tem alguma mulher aqui hoje que está muito afim de mudar a história de uma decisão tola do seu passado e ser fiel a alguém que carrega a sua bênção, por mais que ela se torne amarga, mas em breve ser redimida e colocada na linhagem daquelas que geraram reis, profetas, sacerdotes, poderosos, ricos, abundantes? Tem alguém aqui? Se coloque de pé, mulher. Se coloque de pé, se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé.
para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Deus pode hoje, olha para mim aqui. Deus pode hoje confiar em você como Ele confiou em Ruth. Deus pode te dar um Boaz para você ter um filho com ele, que vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, que vai gerar Jesus. Você é confiável para receber um saco lotado de dinheiro? Você é confiável para receber uma unção para estar no palco de Deus? Você é confiável? Porque se você for confiável, é tudo isso que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. É tudo isso. E eu termino, para me diante explodir tudo isso aqui, com uma palavra, uma frase. Deus sempre termina melhor do que começou. Deus sempre termina as coisas melhor do que ela começou. Pode fazer teu curso de contrabaixo. Pode fazer o curso, está me ouvindo? Pode fazer um curso sobre contrabaixo. Pode escrever, pode vender, pode ir. Deus vai te prosperar nisso. Você não vai ser mais um, você carrega uma presença que se traduz em notas. Deus hoje entra em concordância com esse rapaz. Mid, Deus entra em concordância com esse rapaz hoje aí. E Deus vai fazê-lo conhecido. Vai ser um dos grandes financiadores do reino. Agora, no dia que você se achar que é você, acabou, tá, filho? Quando alguém falar você é o cara, você fala, não, olha só pode ter sido Deus, porque, cara, eu sou esquisitão. Você é até arrumadinho, legal, tem um tênis legal da Verte. Qual é o teu nome? Leandro. Vai nessa. Power. Mulheres, power. Deus sempre termina melhor do que começa. Mantenha-se na casa de pão. Seja leal. Faça um contrato de lealdade com a pessoa que carrega a tua bênção. Bispo, como que era você que namorava uma menina que era chamada de Iris Stefanelli? Quando eu levava ela no Rio, o pessoal falava, Pancinha, não sei porquê. Pancinha, tu tá namorando a Iris Stefanelli? Eu falei, caraca, tô. Depois ela engordou 50 quilos. Sabe o que eu falava pra ela? Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser famosa? Nunca chamei ela de gorda, nunca chamei de feia. Sempre falei, tá top. Agora vamos melhorar, amor? E quando eu percebi, eu falei, então eu vou melhorar. Porque um homem tolo gera uma família tola, mas um homem sábio gera uma casa sábia. Talvez você esteja do lado de um homem tolo. Pegue hoje a modelagem de Ruth. Não saia da casa de pão. Não largue a pessoa da tua bênção. Qual que é a terceira? Obedeça toda. Não tente ajudar Deus. É para ficar no pé, fica no pé. Se é para subir e passar a mão em tudo, passa a mão em tudo. Mas se é para ficar na beira, fica na beira. Porque Boaz sabe o que tem que fazer com você. Eu quero abençoar as mulheres dessa noite. Eu quero ligar sobre a tua vida uma aliança hoje entre você e o espírito de Ruth. O espírito que estava em Ruth, de fidelidade, de aliança, de lealdade, de resiliência, de abundância, de conserto, de não aceitar a maldição pregressa, mas saber que quando eu me coloco debaixo de uma nova unção, a minha história para trás não muda, mas para frente é completamente transformada. Talvez teu pai foi um tolo e falou que você seria uma mulher vulgar, uma mulher que não daria em nada. Hoje eu sou teu pai, eu declaro, você vai gerar reis.
Você vai gerar homens milionários, sábios. Você vai gerar salvadores. Espírito Santo, confirma essa palavra em cada coração nessa noite. E que essas mulheres, que as mulheres dessa casa sejam chamadas multiplicadoras geracionais de homens e mulheres que transformarão o futuro desta terra. Deus te abençoe, Mulheres Power.